Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, aleluia, esteja com vocês. Meus irmãos, eu passo aqui para pedir um suporte. É um suporte, eu preciso de um suporte em oração, porque a semana passada Deus havia falado comigo, dizendo: minha serva, se prepara que eu vou permitir uma pessoa para você estar fazendo uma obra para mim. Eu vou permitir e você vai conhecer uma pessoa e você vai fazer uma obra para mim. Eu tenho uma obra. Irmãos, e quando foi essa semana, quando foi, que hoje é sábado, terminamos, foi de segunda para terça-feira, esta obra chegou para mim. Esta obra chegou para mim. Os irmãos já sabem, quem me acompanha já há algum tempo, sabe que eu trabalho com idosos, sabe que eu auxilio idosos, ajudo idosos, enfim. Né? Quem me acompanha desde um tempo já sabe. E muitos aqui lembram do seu Valdir, né? De idosos que eu comentei aqui, pedi oração, enfim. Falando no seu Valdir, antes de eu continuar, falando no seu Valdir, as irmãs que perguntam do seu Valdir, dias atrás, semana passada, no domingo, eu estava indo na feira com a minha filha, e olha que eu encontro lá na feira, seu Valdir. Encontrei com seu Valdir lá na feira. Até que ele tá bem, tá andando melhor. Não fiz muita pergunta, porque até eu tava com um pouco de pressa, né? Minha filha também. Eu não fiz muita pergunta para ele, mas pelo que eu pude ver, ele já tirou aquela sonda que ele usava, né? Aqueles negócios lá. E eu falei: o senhor tá bem, seu Valdir? Ele falou: eu tô bem, a senhora sumiu. Eu falei assim: não é que eu sumi. Eu fui algumas vezes lá para levar alimento para o senhor. Até cheguei a levar mais algumas coisas de roupa, lençol, essas coisas. O senhor não estava. Eu fui lá umas 2 ou 3 vezes, o senhor não estava. Aí ele não é muito de falar, né? Ele não respondia nada. Aí eu falei: o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou: eu vim aqui na feira pedir uns alimentos aqui, uma verdura, um legume, pro pessoal aqui da feira. Aí a minha filha estava junto comigo, ela falou: vamos pegar amanhã as coisas para ele, né? Então a gente comprou as coisas para ele, que ele queria. Compramos algumas coisas e entregamos para ele. Louvado seja Deus. E aparentemente ele tá bem, né, irmãos? Aparentemente ele tá bem, seu Valdir. Então, as irmãs sempre perguntam do seu Valdir. Então, a última notícia que eu tenho dele é essa, que eu encontrei ele na feira, certo? Meus irmãos, então Deus havia falado comigo que iria colocar uma obra para mim fazer. Meu Deus. É complicado. Este caso agora que Deus colocou em nossas mãos para fazer, é difícil, irmãos. Eu tô entrando aqui para pedir ajuda, para pedir suporte, porque eu sozinho não vou dar conta. Eu não vou dar conta por quê? Porque é coisa espiritual. Não é nem material, é espiritual. É uma senhora, conheci uma senhora, aliás, eu não a conheço pessoalmente, eu conheci pela foto, porque uma pessoa da família dela nos procurou, nos comunicou que estão vivendo uma situação terrível com essa senhora. Essa senhora tem 70 anos, ela está acamada, ela não anda, ela fez uma cirurgia e depois dessa cirurgia ela perdeu os movimentos e ela não anda. E essa senhora, o nome dela é Lidinalva. E essa senhora, ela está sofrendo muito. Sofrendo por quê? Porque além da doença que ela tem, a enfermidade que ela tem, ela está sofrendo na mão do marido. O marido não permite que a família vá lá ajudar, não permite que o filho vá lá ajudar, ele não permite.
ele maltrata, ele xinga, ele faz um escarcéu quando aparece alguém da família lá para tentar ajudar, para auxiliar a idosa. O marido não permite, não aceita ajuda. Ele também não dá, segundo esse parente deles, ele gravou um vídeo e mandou para mim ver a realidade da situação. Ele disfarçadamente foi lá na casa dela e, como quem não queria nada, gravou um vídeo para mostrar para mim a situação dessa parente dele. Mas ele disse que está de mão atada, que não pode fazer nada porque ele foi ameaçado por esse marido dela. Então a situação é complicada, meus irmãos, e eu vejo que é demônio tanto na vida dessa senhora quanto na vida desse marido. É uma família que parece que são bem perturbados. Então o caso é espiritual e eu passo aqui para pedir oração, meus irmãos. E o Senhor falou assim, para mim, depois de ver aquele vídeo que ele mandou, que aquele parente dela mandou, falei, meu Deus, o que é isso, Jesus? O teu sangue tem poder. É uma coisa horrível, irmãos. É uma coisa horrível. Meu Deus, o marido dela, quando chega alguém batendo na porta para levar um auxílio para a senhora, ele se transforma, ele vira um bicho. Aí o parente dela gravou um vídeo e aparece os gritos do homem. Ele xinga nomes horríveis, nomes horríveis. Eu tô até com esse vídeo aqui no celular. Eu fiquei chocada, irmãos, com aquilo. Então o demônio toma ele assim, ele xinga os parentes da mulher, mas de todos os nomes horríveis que você pode imaginar. Eu falei, Cristo de poder, o que é isso, Jesus? Que demônio é esse? Então, irmão, eu vejo que aquela casa tem uma opressão maligna muito grande, né? Então, este parente que pediu oração para esta mulher, ele é da igreja, mas ele não tem conhecimento das coisas espirituais. É uma pessoa nova na igreja, está começando há pouco tempo, não tem conhecimento nenhum das coisas espirituais. Então eu estava tentando explicar para ele que isso é espiritual, que precisa ser feita oração e jejum. Inclusive Deus falou comigo, minha serva, o caso é espiritual e é oração e jejum. E quando eu abri a palavra para confirmação, Deus confirmou, oração e jejum. E essa casca de demônio só sai com oração e jejum. Então, meus irmãos, eu passo aqui para pedir ajuda para vocês. Eu tô suando aqui, porque tá muito quente aqui. Aqui tá muito quente. Então eu passo aqui, meus irmãos, para pedir ajuda para vocês, para pedir auxílio em oração e pedir para vocês, para as mulheres de Deus que tá aqui, que já me ajudou em outras causas, né? Já me ajudou, já me auxiliou em outras causas, para você apresentar essa mulher por nome de Lindinalva. Ela chama Lindinalva, ela tem 70 anos de idade, ela não anda, ela tá acamada. Uma situação horrível, irmãos, o vídeo que eu vi. Então, até os agentes de saúde, esse parente falou que até os agentes de saúde que vai lá para auxiliar a idosa, para remédio, essas coisas, este marido dela põe para fora, maltrata, xinga, briga, ele faz um auê lá dentro, até com os agentes de saúde. Então a situação é terrível. Então, meus irmãos, e este homem, o nome dele o nome desse marido dela, ele chama Alexandre. Que eu não chamo isso de marido, né? Eu sei lá o que é isso, mas de marido ele não é. Então ele chama Alexandre, este homem. E a situação é precária, ele bebe, ele sai de casa, deixa ela trancada dentro de casa, deixa a mulher em cima da cama, trancada, e vai pro bar beber. Quando chega, xingando, maltratando. No vídeo tem que o irmão mandou, que esse parente mandou, que é crente, ela caída no chão. Ó, irmão, a situação é terrível.
Aí eu perguntei para ele assim, mas a gente não pode ir lá orar, fazer uma oração? Ele falou que não, ele não aceita, o marido não aceita, xinga, maltrata as pessoas, é horrível. Então, irmãos, eu passo aqui para pedir oração, porque tudo isso é possessão maligna. Tudo isso é possessão maligna, né? Então, a família não sabe o que fazer, a família não sabe o que fazer, a família tem medo. É uma família pequena, irmãos. Pelo que eu entendi, ela tem 2 filhos, mas é uma família bem reduzida. Pelo que eu entendi, ele ameaça, né? Se alguém vai lá para tentar ajudar, ele ameaça. E olha, irmãos, são coisas terríveis do maligno, né? Então eu passo aqui para pedir ajuda para vocês, minhas irmãs, assim como vocês me ajudaram com o caso do seu Valdir, né? O seu Valdir, pelo menos nós tivemos condições de ir lá, limpar a casa dele, levar a palavra de Deus para ele, levar o alimento. Nós tivemos condições de fazer isso, né? É claro que no início eu não fui sozinha, eu não ia sozinha, jamais. E quando eu ia levar o alimento, eu deixava no portão, né? Eu chamava ele até o portão, eu nunca entrava lá dentro, né? Então, às vezes que nós entramos lá dentro, eu estava acompanhada de outras pessoas para ajudar e orar. E o seu Valdir, ele aceitou Jesus, né? O seu Valdir aceitou Jesus, inclusive o pastor que foi lá, né? O pastor que foi lá com nós, ele deixou uma Bíblia lá para o seu Valdir, né? Ensinou ele a ler o Salmo 91, enfim, a obra foi feita, a palavra foi semeada e também ele recebeu ajuda também material. Deus moveu o coração de outras pessoas também para ajudar financeiramente, materialmente, enfim. Fizemos a nossa parte, certo? Aí agora este caso agora é só milagre para poder entrar lá naquela casa, entrar 3, 4 pessoas ou mais para orar, porque jamais eu poderei ir lá num lugar desse sozinha, né? Jamais eu vou. Então, é só um milagre mesmo, é só uma obra de Deus. E o Senhor falou assim, filha, aos teus olhos é terrível, mas não existe nada impossível que eu não queira fazer. E eu tenho uma obra. Eu tenho uma obra nesta família. Eu falei, meu Deus, hoje eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu sinto muito, mas eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Irmãos, quando eu comecei a orar, que foi me passado o nome desse casal para orar, irmãos, eu senti eu passei tão mal, mas tão mal. E quando eu orava por aquele casal, por aquela foto que me mandaram, irmãos, eu comecei a passar muito mal. E de repente eu escutei aquela voz que falou assim, irmãos, eu ouvi a voz do diabo dizendo assim, aquela voz irada, aquela voz esquisita, aquela voz horrível, dizendo assim, eu não vou deixar você se aproximar deles, eu não vou sair. O diabo falava com ódio, com raiva, muito ódio. Ele falava assim, eu não vou... Irmãos, a primeira vez que eu comecei a orar por essa família, o diabo já manifestou dizendo que não vai sair, que eles são dele e que ele não vai sair. E ele dizia, o diabo falou assim, eu vou impedir, eu vou quebrar o teu celular e eu vou quebrar o celular desse parente deles. Irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Quando eu fui pegar o celular para mandar uma mensagem para essa parente deles lá, para me passar essas coisas que Deus tinha mostrado, revelado na palavra, que é oração em jejum, que é demônio, é casca de demônio e assim por diante, eu queria falar para eles, né? Então, quando eu pego o telefone para ligar, para falar diretamente com a pessoa na ligação, irmãos, o meu celular apagou, ele não funcionou, e esquentou na minha mão que eu tive que jogar ele em cima da pia. Eu tive que jogar o celular em cima da pia, porque eu não aguentei segurar o celular na mão. Aí na hora Deus falou assim para mim, minha serva, é o diabo, foi o diabo. Ali eu deixei o celular e eu não consegui ligar para a pessoa. E o diabo tinha acabado de falar
Eu não vou permitir você ajudar essas pessoas. Eu não vou sair. Eu vou quebrar o teu celular e eu vou quebrar o celular dela lá. Eu falei, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando foi mais tarde, por volta, isso era umas 4 e pouco da tarde, quando foi lá por volta de 9 e pouco da noite, essa pessoa me manda uma mensagem no celular, dizendo que ela estava tentando ligar para mim, mas o celular dela também deu problema. O celular, ela falou que ela não conseguia pegar o celular, porque o celular esquentou, que parecia que explodia na mão dela. A mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com ela. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí o Senhor falou para mim, minha serva, repreende, é o diabo, repreende. Comecei a orar, repreender o diabo, e o Espírito Santo falou para mim assim, jejum e oração. Jejum e oração. Então, no outro dia, eu já comecei um propósito já estou no propósito aleluia, das 3 orações, né? Às 6 ao meio-dia e às 6 da tarde. Então, eu já incluí essa família nesse propósito e comecei já um propósito de jejum em favor dessa família, porque Deus disse que vai libertar aquela mulher. E o Senhor vai libertar, vai transformar. Deus me mostrou que tudo que está acontecendo na saúde dela é obra de macumbaria, é obra de feitiçaria. E o Senhor falou que vai libertar ela. E após o Senhor libertar ela, o Senhor vai recolher. O Senhor precisa libertar, o Senhor precisa fazer uma obra. Então, meus irmãos, eu passo aqui para pedir ajuda. Apresenta ela no seu jejum, na sua oração, para Deus libertar. A oração é, Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, liberta a Lidinalva. Liberta a Lidinalva. E o Alexandre, o marido dela, está nas tuas mãos. Tu sabe o que faz com este homem. Porque o homem, irmão, o homem é um faraó. É um faraó, é um Herodes. Blasfemo. O parente, no vídeo que eles me mandaram, o parente tenta falar alguma coisa de Deus, ele xinga Deus, ele manda Deus para aquele lugar. Irmãos, é horrível o vídeo que eu vi, é horrível, o sangue de Cristo tem poder. Então, este homem, a gente nem pode orar por ele, a gente tem que entregar ele na mão de Deus. Agora, a mulher, a Lidinalva, Deus falou para orar e jejuar, que Deus vai libertar. E depois de libertar, o Senhor vai recolher para a sua glória. Amém? Porque ela já aceitou Jesus há um tempo atrás, mas ele segundo o que o parente falou, ele não deixa ela servir a Deus. Ele não deixa ela ir na igreja servir a Deus. E aí ela caiu de cama, passou por uma cirurgia e está nessa situação. Então, Deus vai recolher. Então, meus irmãos, me ajude, por favor, em nome de Jesus. Eu peço perdão para os irmãos, mas assim, a Bíblia fala que para nós comunicar a nossa necessidade aos santos. Deus, ele fala na palavra, comunicai as vossas necessidades aos santos. Aos santos quem são? Os servos do Senhor, as servas do Senhor, aqueles que oram, aqueles que acreditam que Deus pode fazer uma obra, uma libertação, um milagre, né? Então eu passo aqui para fazer aquilo que o Senhor me tocou para fazer, porque eu sozinho eu não vou dar conta, irmão. É uma opressão tão grande que quando eu começo a orar por essa família, eu vejo demônios, eu vejo espíritos terríveis. Deve ter coisas antigas na vida desse povo, né? Então é terrível, irmãos, e eu sozinha eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta porque é muita coisa espiritual, é muita obra do diabo na vida dessas pessoas. Então, em nome de Jesus, eu passo aqui para pedir ajuda para vocês, meus irmãos. Me ajuda no nome precioso de Jesus Cristo, amém? E Deus irá te recompensar, porque o Senhor falou, minha serva, eu tenho uma obra e te coloquei na frente dessa obra. Então não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas Jesus é bom e Ele vai dar vitória. Pelo sangue do Cordeiro Ele vai dar vitória, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Amém? Deus te abençoe.